Senhoras e senhores, boa tarde. Que bacana. É sempre uma alegria ver uma sala lotada de pessoas querendo informações. Isso é ótimo, né? Muito bem, então vamos lá. Como dito... tá ali. Meu nome é Anderson. Eu vou tomar liberdade. Eu vi que alguns outros palestrantes, quando utilizaram essa sala, se postaram mais à frente aqui. Mas como eu tenho um material de apoio e tudo mais, então vou tomar a liberdade de ficar aqui atrás da mesa. Mas como dito pelo Viana, meu nome é Anderson Bontorin. E eu quero compartilhar um pouco, uma parte, né, pelo menos aquela mais essencial, fundamental, a respeito de um estudo um estudo comparativo sobre PITAM, Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, e a norma da ABNT, a NBR 14653, que diz respeito à avaliação de bens. Veja que não é uma norma específica de avaliação de bens imóveis, mas uma norma a respeito de avaliação de bens, de maneira geral, que engloba, né, bens imóveis e bens móveis. Essa norma é dividida em várias partes, né? Então, cada parte com a sua contextualização específica. O que nós vamos abordar aqui? Do que a gente vai falar? Muito rapidamente, claro, é uma palestra, mas eu quero passar as partes fundamentais desse estudo que foi feito e que, claro, continua sendo feito. A ideia é um processo evolutivo. Mas, para que a gente possa entender um pouquinho mais claramente essa questão comparativa, é importante que a gente tenha uma contextualização específica sobre o parecer técnico de avaliação mercadológica e seus aspectos legais atuais. O que é que está em vigor atualmente? Por quê? Eu percebi que alguns colegas, pelo fato do anúncio da parte do Cresce, desta aproximação com a ABNT, em forma de associação, tornar o Cresce associado da ABNT, fez com que alguns colegas fossem instigados a utilizar normas da ABNT em suas produções, né, em seus PITAMs. E a gente tem que contextualizar isso muito bem, porque não é qualquer coisa que pode ser feita, né? Então, a ideia é passar uma contextualização sobre os aspectos legais do PITAM, atualmente, o que é que está em vigor, o que vale. Depois, uma contextualização a respeito da ABNT e a respeito do que é a normalização, né? Já que é uma associação de normalização, tem um foco em normalização no Brasil. Então, o que é isso? O que é a ABNT, como que é essa atuação de normalização. E aí sim fazer alguns comparativos sobre PITAM e especificamente a NBR 14653, partes 1, 2 e 3, e aí na sequência apresentar algumas possibilidades futuras de uma nova concepção, né? Ou seja, o que é que pode acontecer daqui para frente, né? Quais são os nossos passos futuros e possibilidades de crescimento e evolução nesse sentido. Então, vamos começar com a contextualização do PITAM e seus aspectos legais atuais. Veja, para a gente entender como que ele está constituído, eu vou pegar aqui o Código de Defesa do Consumidor, o famoso CDC, ou seja, a Lei 8.078 de 1990. Em seu artigo 39, isso tem que ficar muito claro para a gente, seu artigo 39 é estabelecido que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, veja que a avaliação imobiliária, portanto, é um fornecimento de um serviço que se materializa num documento, que é o PITAM, mas é vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas, e aí vem na sua linha 8, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes. E eu friso, expedida pelos órgãos oficiais competentes. Ou se, e somente se, essas normas específicas não existirem, então utiliza-se as normas da ABNT ou de outra entidade credenciada pelo Conmetro. Portanto, é vedado o fornecimento de serviço que não esteja em acordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes.
E só se essas normas não existirem é que considera-se as normas da BNT. Portanto, a pergunta que resta aqui é: quais são os nossos, enquanto corretores de imóveis, os nossos órgãos oficiais competentes? A resposta é muito clara, todos nós já sabemos, né? Obviamente, o sistema COFES-Cresce, né? Ou seja, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, né? Com função precípua de registro e fiscalização da profissão, e os CRECES das suas regiões, notadamente no estado de São Paulo, o CRECE de São Paulo, segunda região, CRECE-SP. Muito bem, portanto, o que o Código de Defesa do Consumidor estabelece é que você não pode oferecer no mercado um serviço que não esteja em acordo, em conformidade com a norma estabelecida pelo CRECE, ou digo, pelo COFES. Somente na inexistência de uma norma estabelecida pelo COFES é que, então, tem que utilizar uma norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ficou claro isso, sim ou não? Sim? Ótimo, maravilha. Portanto, vejamos os aspectos normativos estabelecidos pelos nossos órgãos competentes, notadamente o COFES. E nós temos, então, inicialmente houve uma resolução emitida, puxa, não me recordo o número, acho que é 956, emitida em 2006, que depois foi suplantada pela Resolução 1066 de 2007, Resolução COFES 1066 de 2007, que estabelece muito claramente seu artigo 4º, né, a existência do PITAM. E entende-se por PITAM o documento elaborado por corretor de imóveis, no qual é apresentado com base em critérios técnicos. O que é apresentado com base em critérios técnicos? Análise de mercado com vistas a quê? A determinação do valor de comercialização de um imóvel, de forma judicial ou extrajudicial. Está muito claro. Agora, como que se constitui esse PITAM? Essa resolução também deixa muito bem claro, vocês conhecem muito bem isso. No seu artigo 5º, ele lista lá uma série de requisitos mínimos. Podemos colocar mais coisas? Bom, se está dizendo que é requisito mínimo, tem que ter esses requisitos. Eu posso colocar outras coisas em adição e em conformidade com esses requisitos mínimos. Já no artigo 13 dessa mesma resolução, diz que o presidente do COFES regrará através de ato normativo, portanto, uma norma, um conjunto de regras, de observância obrigatória, portanto, obviamente, por parte de corretores de imóveis, a instituição de modelo básico de um PITAM, né? E continuando, então, surge um ato normativo que, no passado, em 2006, que foi suplantado pelo ato normativo COFES número 001 de 2011, que está em vigência atualmente. E no seu artigo 7º, no parágrafo único, especificamente, diz que o PITAM deverá conter, no mínimo, os requisitos listados no modelo contido no anexo 4. E aí, obviamente, trago aqui o anexo 4. Deste ato normativo, que é, em síntese, na verdade, em essência, em fundamento, o que é um PITAM, o que é um parecer técnico de avaliação mercadológica. Claro que o que eu estou dizendo, todos os senhores já sabem, obviamente, né? Mas isso tem que ficar muito bem claro. O PITAM tem isso: identificação do solicitante, finalidade do PITAM, identificação e caracterização do imóvel que está sendo avaliado, a pesquisa de imóveis comparandos, que a gente chama de imóveis referenciais, que compõem uma amostra referencial, a determinação do valor de mercado, o encerramento com a sua conclusão, enfim, assinatura, e alguns anexos, como, por exemplo, documentos do imóvel e o currículo do corretor. Já a Lei 13.105, que também é extremamente interessante, veja que antes de 2015 era bem diferente essa lei, estou falando do Código de Processo Civil, no qual se descreve e se estabelece quais são as regras, quais são os requisitos para que um juiz possa nomear um profissional enquanto perito judicial. Vocês bem sabem que antigamente era exigido, por exemplo, ter curso superior. Mas a partir de 2015, lei que entra, então, em vigor em 2016, no artigo 156, é dito que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico. Um PITAM é elaborado com bases técnicas, critérios técnicos, muito bem, ou científicos. E, dando continuidade no seu parágrafo 1º, os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados. Muito bem.
O que determina que um corretor de imóveis seja um profissional legalmente habilitado é aquilo que determina que ele seja um corretor de imóveis. Portanto, a inscrição no CRESSE. Se você, então, é um corretor de imóveis inscrito no CRESSE, você é um profissional legalmente habilitado, já que a avaliação de imóveis você pode fazer. Está claro esse contexto, sim ou não? Sim, nenhuma novidade até aqui, não é mesmo? Ótimo. Tá? Mas isso tem que ficar muito bem claro, porque o artigo 464 diz que a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. E veja que a atividade de avaliação imobiliária e a emissão do parecer técnico de avaliação mercadológica feita por um corretor de imóveis, respeitando os requisitos mínimos listados no anexo 4 do ato normativo 001 de 2011, emitido pelo COFESE, tem que respirar, né? Ok. A atividade ela é essencialmente um exame, porque examinamos a documentação, as confrontações, as metragens, todas as características do imóvel. E ela é uma vistoria, porque temos que ir em loco, né, vistoriar, tocar neste bem. E, portanto, na sequência, uma avaliação pelo método comparativo. Muito bem. O artigo 465 diz que o juiz nomeará perito especializado no objeto de perícia. Muito bem, se estamos falando de uma avaliação mercadológica de um bem imóvel para determinação do valor de comercialização, obviamente somos especialistas nisso, sim ou não? Sim, transacionamos isso. Esse é o objeto da nossa intermediação. É isso que fazemos diariamente. Então, inegavelmente, somos peritos nisso. E o laudo pericial deve conter, veja que interessante, a exposição do objeto da perícia, portanto, a caracterização do bem, a análise técnico-científica realizada pelo perito, a vistoria e tudo mais, como descrito no anexo 4 do ato normativo citado. A indicação do método utilizado, e para a gente está muito claro, porque utilizamos o método comparativo direto de dados de mercado, conforme lista no anexo 4 do ato normativo, como eu disse. E a resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados, notadamente a conclusão da determinação do valor do imóvel. Muito bem. Portanto, isso é que eu quero que fique muito, muito bem claro para todos nós. Portanto, atualmente, segundo todos os institutos legais vigentes, o PITAM resulta da prestação de serviço de avaliação, obviamente, mas o PITAM é documento de análise técnica. Isso tem que estar muito bem claro. O PITAM é emitido por um profissional habilitado. Né? Responde todas essas características. O PITAM apresenta o valor mercadológico de um imóvel, não estrutural, mercadológico do imóvel. O PITAM é normatizado pelo COFESE. Nós temos normas para isso. Né? Nós temos a resolução e o ato normativo, que eu acabei de citar. Né? Somente se não os tivéssemos, é que deveríamos, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é que deveríamos, então, utilizar uma norma expedida pela ABNT ou outra instituição regulamentada pelo Conmetro. Ficou claro isso? Ótimo. Então, o que temos que seguir para emitir o PITAM segundo os institutos legais hoje em dia, atuais, vigentes? Resolução COFESE 1066 de 2007 e ato normativo COFESE 001 de 2011, notadamente, e destaco o seu anexo 4. Ponto. Simples assim. PITAM pode ser usado como prova pericial. Tá? Portanto, o PITAM responde aos institutos legais vigentes, sem a necessidade de responder a outras características que existam por aí. Muito bem. Posto isso, vamos contextualizar a ABNT e a normalização. Tá? O que é esse processo? Primeiro vamos entender, normatização ou normalização? É com T ou é com L? Porque vocês leem as coisas, normatização, normalização, vamos deixar isso bem claro. Então vamos lá, normatização é o ato de normatizar, de desenvolver normas. Você procura no dicionário, é isso que está, ato, efeito de normatizar. Você vai procurar normatizar, de desenvolver normas, ou seja, normatizar tem a ver sempre com criar uma norma. Criar uma norma. Você falou em normatizar, é criar uma norma. Normalização, que é o ato de normalizar, estamos falando de tornar normal, ou seja, de acordo com a norma.
normal, de acordo com a norma. Muito diferente de comum. Comum é aquilo que todo mundo faz. Normal é aquilo que responde a uma norma, portanto, responde a uma expectativa, portanto, responde àquilo que é esperado, né, que se faça. Agora, isso significa, então, que para normalizar algo, este algo anteriormente foi normatizado. Ficou claro isso? Ótimo, pronto. Mas eu quero normalizar algo que não tem uma norma. Ou seja, eu quero normalizar uma atividade que nunca tinha sido normatizada. Então, no processo, aliás, no intuito da normalização, eu vou ter que, no final das contas, criar uma norma. Tá? Eu vou ter que normatizar embutidamente. Tá? Mas entenda isso, normatizar é criar a norma, normalizar é aplicar essa norma. Tá? É colocar ela em prática no seu dia a dia. Só para deixar isso claro, para não criar dúvidas semânticas. A Associação Brasileira de Normas Técnicas é o Foro Nacional de Normalização. Tá? Eles não só criam, como instigam a utilização de normas. Entidade privada, sem fins lucrativos, fundada há quase 80 anos, em 1940, e responsável pelas normas brasileiras, as chamadas NBRs. Então, quando uma pessoa diz, eu vou seguir a ABNT, tudo bem, eu entendi o contexto que a pessoa falou, mas você não segue a ABNT, porque senão você está seguindo uma empresa. O que você está querendo dizer com isso é, vou seguir uma norma que foi emitida pela ABNT. Portanto, o corretíssimo seria dizer, vou seguir uma NBR, ou vou seguir a NBR X. Tá? Muito bem. Por que eu digo isso? Porque existem ao todo 8.131 normas da ABNT em vigor. Então, falar que vou seguir a ABNT, vou seguir 8.131 normas em vigor, não faz o menor sentido. Né? Então, eu vou seguir uma norma específica. Para vocês terem ideia, veja só, NBRs, que são normas brasileiras, a gente está falando de 5.562 NBRs. A 14653, a norma número 14653, é uma entre todas essas. Existe norma para um monte de coisa. Tá? E não significa, portanto, você dizer que vou seguir uma norma da ABNT, que você tenha que seguir todas, eu repito isso. Portanto, aquela norma que está lá publicada para a emissão de um trabalho, de completação de um curso acadêmico, que deve ser seguida apenas por docentes, por discentes, são alunos de cursos de graduação, não é uma norma para ser seguida por outras pessoas que não sejam discentes. Então, não preciso ter no meu Pitan a formatação, que tem que ser com Times New Roman, tipologia, né, de tipologia, de margem 2 aqui, 3 ali. Por quê? Porque tão pouco a resolução COFES, tão pouco o ato normativo, e muito menos a NBR 14653, fornece algum critério a respeito de tipologia, margens ou espacejamento. Porque eu estou falando de uma norma do TCC, de completação de curso, que também não é a norma que é seguida para a publicação de artigos científicos em periódicos acadêmicos. É outra. Então, é muito difícil você querer seguir todas as normas, não é assim. Tem normas específicas para cada situação. Só para contextualizar esse slide, para não ficar dúvidas, quando a gente fala de uma NBR ENM, estamos falando de normas do Mercosul, que são seguidas por todos os países componentes do Mercosul, uma IEC, né, ou IEC, é do International Electrotechnical Commission, a Comissão Internacional de Eletrotécnico, alguma coisa assim, e a ISO, que a gente conhece muito, aquela ISO 9000, né? Mas existem, veja que são 1.872 ISOs. Quando fala ISO, é da International Organization of Standardization, ou seja, da Organização Internacional de Padronização ou Normatização. Não confunda, por favor, NBR com NR. Pessoas aqui que conhecem gestão de pessoas ou departamento pessoal poderia ter essa confusão. NR é a norma regulamentadora que é publicada pelo Ministério Público, notadamente seguido pelos departamentos pessoais. NBR é uma norma brasileira publicada pela ABNT. E aqui tem que ficar bem claro. Quando a ABNT publica uma norma, a gente tem que entender o processo de criação dessa norma. Veja que é um documento consensual, ou seja, ele é criado por várias partes interessadas em ter esta norma, que fornece regras, diretrizes ou características mínimas para a atividade ou os resultados dessa atividade, mas veja, de uso voluntário. Só se torna obrigatória se tiver alguma exigência, tiver algo que a exija.
Tá? Senão ela é voluntária. Ninguém aqui é obrigado, só por ter uma empresa, a implantar uma ISO 9000 ou sua família. Você implanta se quiser, né? Não existe obrigação. Existe obrigação se tiver alguma exigência, né? Aí você fala assim, mas na resolução COFES 1066, a ABNT NBR 14653, ela é citada. Então existe a exigência. Espera aí, vamos esclarecer. Ela é citada na parte preliminar, ou seja, nas considerações. A resolução COFES 1066, ela abre com considerando, blá, 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 considerando, blá, 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 considerando, né? E aí vai, ela também coloca, considerando a normatização pela BNT dos procedimentos gerais, avaliação de bens, através da norma 14653-1, e das avaliações de bens imóveis urbanos e rurais, através das normas 14653-2 e 14653-3, respectivamente. Considerando isso, considerando aquilo, resolve. Depois do resolve é que vem o conjunto de normas. Depois de resolve é que vem, então, a parte normativa da resolução. Antes do resolve é a parte preliminar. Ela apenas cita a existência disso, ou seja, nos baseamos em alguma coisa. Tá? Ficou claro isso? Portanto, a resolução não estabelece a exigência da utilização da norma. Ela, por si só, já responde ao aspecto legal. Mas vamos fazer algumas considerações, já que a ideia é comparar. Então, vamos fazer os comparativos entre PITAM e a BNT NBR 14653-1, procedimentos gerais. Vamos lá. Na ABNT 14653-1, ela diz que parecer técnico é o relatório circunstanciado ou é um esclarecimento técnico emitido por um profissional capacitado e legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade. E o que diz a resolução COFES? Que o parecer técnico de avaliação mercadológica é um documento elaborado por corretor de imóveis, portanto, profissional legalmente habilitado, no qual é apresentada, com base em critérios técnicos, análise de mercado com vistas à determinação do valor de comercialização do imóvel. Bom, então aqui, em caráter comparativo, nós temos exatamente, né, a mesma definição. Muito bem, vamos seguir. Perícia, né, como eu citei, podemos fazer perícia. O que a NBR 14653-1 diz? Atividade técnica realizada por profissional com qualificação específica para averiguar e esclarecer fatos, verificar estado de um bem, apurar as causas que motivam um determinado evento, avaliar bens, seus custos, frutos ou direitos. E a resolução COFES não descreve muito bem o que é perícia, na verdade, não descreve o que é perícia, mas ainda assim, veja que a definição que está lá na NBR se encaixa também com a nossa atividade. Né? Com exceção da parte dos seus custos, o resto, né, tem muito encaixe em averiguar os fatos, ou seja, o valor, e os bens ou frutos, ou seja, o valor de mercado. Então, estamos aqui bem alinhados nesse sentido. Vamos continuar. Vistoria. O que a NBR 14653-1 fala? Veja, nenhuma avaliação poderá prescindir da vistoria. Portanto, a vistoria é que tem que prescindir a avaliação. Primeiro se vistoria, depois se faz a avaliação. Tá? Isso tem que estar muito claro. Claro que ela coloca lá que em casos excepcionais, o avaliador pode criar uma situação paradigma. Isso se alinhado com a parte contratante, a parte que deseja essa avaliação. O que é uma situação paradigma? É aquela que eu invento. Tá? Eu crio um cenário. Por exemplo, num imóvel, eu poderia pegar a descrição desse imóvel, que está na matrícula, né? Confrontações, metragem, tudo, e crio uma situação paradigma, ou seja, eu crio um cenário para esse imóvel. Caso esse imóvel, que tem essa idade, esteja num estado de conservação X, então, comparando com estes outros imóveis referenciais, eu posso determinar o valor dele tal. Eu fui lá ver? Não, porque eu não pude. Eu criei um paradigma. Se ele estiver nesse estado de conservação X, que o cara me falou que ele está, então ele seria isso. Isso é paradigma, não é o fato. É o que diz ali. Tá? Muito bem. E o que a resolução COFES diz? Ela não fala especificamente da vistoria, mas a gente consegue ter um processo interpretativo, já que no parágrafo 2º do artigo 5º diz que a descrição do imóvel deve conter, no mínimo, data da vistoria. Se tem que ter data da vistoria, tem que ter tido a vistoria. Sim ou não?
Sim. O ato normativo coloca da mesma forma. Tá? O ato normativo 001 do COFES, identificação e caracterização do imóvel, 2 pontos, relatório fotográfico da data da vistoria realizada no imóvel. Bom, se eu tenho que ter as fotos da vistoria, então eu fiz uma vistoria. Né? Mas em nenhum lugar está escrito, tem que fazer uma vistoria, mas fica implícito, né? E aí a gente pode explicitar, obviamente, a exigência da vistoria. Portanto, também estamos alinhados nesse sentido. Né? Metodologia aplicável. A NBR 14653 traz uma lista de metodologias e a escolha dessa lista de metodologias é feita em função da natureza do bem avaliando. Né? Qual é o bem? Qual é o bem, qual é o propósito, eu escolho a metodologia. No caso da resolução COFES, está muito clara. Tá? Tem que ser a resolução diz que tem que ser com base em critérios técnicos, mas o ato normativo traz isso claramente no seu anexo 4. A aplicação do método comparativo direto de dados de mercado. Posso utilizar mais coisa? Bom, está escrito que são requisitos mínimos. Desde que você use este método, você pode colocar outras coisas que incrementam o seu discurso, que incrementam a sua dialética, que incrementam a sua argumentação daquilo que foi resultante da aplicação desse método. Está claro isso, sim ou não? Sim? Ótimo, maravilha. Agora, também estamos alinhados aqui. Só que, ainda, a 14653.1, métodos para identificar o valor de um bem, além do método comparativo direto de dados de mercado, tem o método involutivo, o método evolutivo e o método da capitalização da renda. Tem vários métodos. Resolução COFES mais ato normativo deixa muito bem claro que nós temos que usar o método comparativo direto de dados de mercado em essência, em fundamento, como requisito mínimo. Né? Como é que fica esses outros métodos? Então, aqui a gente já tem uma distinção, né, de possibilidades de atuação para a realização da avaliação. Lembrando que a NBR 14653.1 lista os procedimentos gerais para a avaliação de bens, e não exclusivamente bens imóveis, mas bens, que inclui maquinários, né, inclui uma série de outras coisas. Já a nossa realidade de resolução e ato normativo do COFES, é claro que são somente bens imóveis e somente para determinação do valor de comercialização. Então, aqui a gente tem alguns elementos que precisariam ser alinhados melhor, porque não estão plenamente alinhados. Mas vamos lá. Para que o corretor considere essas NBRs em sua atuação, obviamente. Aí eu lembro aqui os requisitos mínimos na 14653, identificação de pessoa física ou da jurídica, tá? O objeto da avaliação, a identificação e caracterização do bem avaliado, a indicação do método utilizado, a especificação da avaliação, ou seja, que cálculo foi feito, como foi feito, o resultado obtido, a qualificação legal completa e assinatura do profissional responsável, ou seja, o currículo de quem emitiu isso, tá? E alguma outra exigência que se faça necessária em especificidade. E como eu já mostrei, não vou repetir, né, o artigo 5º, artigo 7º e anexo 4, o artigo 5º da resolução e o artigo 7º e anexo 4 do ato normativo, ambos do COFES já citados, listam requisitos muito similares. Eu não posso falar que são idênticos só porque não usaram os mesmos termos, as mesmas palavras, mas são iguais, os mesmos requisitos, sim ou não? Sim, pronto, então estamos alinhados também, está bem alinhado isso. Maravilha. Comparativo entre Pitan e ABNT-NBR 14653.2, especificamente sobre a avaliação de imóveis urbanos. Então, aqui começam algumas coisas mais interessantes. Veja, o tratamento de dados para a aplicação do método comparativo direto de dados de mercado. Eu estou trazendo para vocês só esse método. Tem uma série de outros métodos lá listados, mas já que a resolução não contempla esses outros métodos, vamos por aqui só. Primeiro, diz lá na NBR, homogeneização por fatores e critérios e análises estatísticas. E também diz, os fatores devem ser calculados por metodologia científica de entidades técnicas regionais, universidades ou entidades públicas, e olha só, desde que os estudos sejam de autoria de profissionais de engenharia ou arquitetura. Ou seja, a utilização da NBR diz que você pode utilizar estudos técnicos, científicos, né, de várias entidades, desde que esses estudos tenham sido emitidos por engenheiros, né, ou arquitetos.
que obviamente não é o nosso caso. Não tem a descrição disso, não tem a descrição de como se faz a homogeneização no nosso resolução, nem no nosso ato normativo, não está dizendo lá o passo a passo, não está dizendo quais são os requisitos mínimos para se homogeneizar uma amostra. Então, o que a gente usa são métodos de homogeneização que existam no mercado, né? Muita gente usa um método, outras pessoas usam outro, desde que sejam métodos comprovados no mercado, que tenham fundamentação técnica e científica, a gente tem utilizado para homogeneizar. O que é homogeneizar? Tornar as amostras similares, né? Fazer com que a gente possa comparar os seus preços. Só que aqui, obviamente, vale um comentário, né? Que não temos um alinhamento pleno por essa exigência de que só pode ser estudo feito por engenheiro e arquiteto, isso não se alinha à nossa realidade. Comparativos de Pitanha, ABNT, NBR 14653, imóveis rurais. Vamos lá. Tem muita especificidade a respeito de imóveis rurais nessa ABNT, mas peguei aqui para trazer, claro, uma palestra sucintamente, apenas para apresentar alguns contextos interessantes para ti. Tratamento de dados para aplicação do método comparativo direto de dados de mercado no que diz respeito a avaliações de imóveis rurais. Homogeneização por fatores e critérios de análise estatística, mesma coisa, mas aqui muda, olha, os fatores devem ser calculados por metodologia científica de entidades técnicas regionais, universidades ou entidades públicas, mesma coisa até aqui. Desde que o estudo de mercado específico que lhes deu origem seja anexado ao laudo de avaliação. Opa! Então eu posso usar todo e qualquer estudo que tenha fundamentação técnica e ou científica, né, que me auxilie na aplicação desses critérios e de cálculos para a homogeneização da minha amostra. Tá? Ou seja, nesse sentido, ainda que não descrito como se homogeneiza, como se faz esse cálculo estatístico especificamente, ainda assim eu vejo que essa descrição na NBR se alinha muito bem à nossa realidade. Sim ou não? Sim. Né? Vamos lá. Só que, quando a gente diz de construções e instalações, na realidade já não é tão essa. As avaliações, quando não usado o método comparativo direto de dados de mercado, devem ser feitas através de orçamentos compatíveis. Vamos entender. O ato normativo diz que o requisito mínimo é o uso deste método, comparativo direto de dados de mercado. Aqui a ABNT, a NBR, está dizendo que quando não for usado, então utiliza-se orçamentos compatíveis. Quando empregado o método da quantificação de custo, podem ser utilizados orçamentos analíticos, cadernos de preços ou planilhas de custo específicos para mercados rurais. Espera aí. Se a ideia é utilizar um orçamento feito por terceiro, uma planilha de custo feita por terceiro, um orçamento analítico feito por terceiro, que não sou eu, foi feito por terceiro, então, sendo eu este ou outro profissional, quem vai me dar o orçamento é o terceiro. Eu vou pegar esse orçamento com quem tem habilidade, competência e habilitação legal para fazer esse orçamento. Então, ainda que não descrito nos nossos institutos legais, veja que, se são utilizados orçamentos obtidos no mercado, então é possível que corretores de imóveis possam aplicar esse método ou esse mesmo princípio. Veja que é apenas um comentário, eu não estou falando para você fazer, eu estou falando que eu vejo alinhamento aqui, nesta apenas análise comparativa. Tá? Equipamentos e máquinas agrícolas, a avaliação pode ser feita pelo método comparativo direto de dados de mercado ou pela apuração de custos de reedição, ou seja, de refazimento dessa máquina, quando não existir mercado para o bem. Então, eu tenho lá uma máquina, eu tenho como comprar outra máquina? Pega o orçamento. Muito bem, eu tenho como comprar? Não, a máquina foi criada para aquele fim, eu não tenho outra no mercado. Então, qual seria o custo de refazer essa máquina? Mas ainda assim, seria por orçamento. Recomenda-se a citação das fontes, ou seja, de onde você pegou esse orçamento, fonte de consulta. Mais uma vez, nossa resolução e nosso ato normativo não contempla essa situação, né? Mas ainda assim o comentário é o mesmo. Se a ideia é utilizar orçamento de terceiro, eu posso pegar o orçamento de terceiro e compor. Mais uma vez, em termos comparativos, fica aqui um ponto de atenção. Agora que vem o ponto que imagino eu
seja de maior interesse. Posto isso, posto todas essas questões comparativas, quais seriam as possibilidades futuras de uma nova concepção? O que seria daqui para frente? Para onde podemos caminhar, né? Qual seria o futuro da avaliação de imóveis em caráter mercadológico emitida por corretores de imóveis? Bom, vejo que uma hipótese seria pleitear adequações da NBR 14653 e suas partes condizentes a imóveis para nos adequar, ou seja, para nos considerar, para nos incluir a categoria de corretores de imóveis nisso. Pois para adequar o PITAM a esta NBR, eu tenho que esta NBR considerar corretores de imóveis e a atuação dos corretores de imóveis. Faz sentido isso, sim ou não? Sim, ótimo. Muito bem. Então, vamos lá. Dentro dessa linha, algumas coisas essenciais, várias coisas precisavam ser reeditadas nesse sentido, mas algumas delas são essenciais, fundamentais, como, por exemplo, a primeira delas é a inclusão nas referências normativas. Se você abrir a NBR, você vai ver que o início dela são referências normativas. E ela cita leis, decretos, resoluções e tudo mais, que são referenciadas para o uso dessa NBR. E dentre essas referências, obviamente, nenhuma das partes da NBR 14653 considera a Lei 6.530. É óbvio, não foi feita considerando a atuação de corretores de imóveis, mas para que assim seja, precisaria então referenciar essa lei, a 6.530 de 78, que é a lei que regulamenta a nossa atividade profissional, né? Outra coisa essencial que deveria ter, ou que deveria ser editado, são as denominações. Primeiro que na NBR 14653, o realizador da avaliação, aquele que faz a avaliação e emite o documento resultante dessa avaliação, é chamado de engenheiro de avaliações. Né? Engenheiro de avaliações. Portanto, se ele for um engenheiro civil, ele vai fazer avaliações de imóveis urbanos. Se ele for engenheiro agrônomo, vai fazer dos rurais. Se for engenheiro mecânico, vai fazer de maquinários e tudo mais. Mas é sempre um engenheiro de avaliações. Né? A minha sugestão, obviamente, é que trocasse esse termo simplesmente por avaliador. Avaliador. Não é engenheiro, não é corretor, é avaliador. Pronto. Tá? O laudo de avaliação, que é o relatório técnico, está escrito na NBR, que é o relatório técnico elaborado por engenheiro de avaliações, em conformidade com essa parte para avaliar o bem. E, obviamente, a minha sugestão seria reescrever essa parte, relatório técnico elaborado por profissional legalmente habilitado em avaliações. Porque isso nos considera, somos profissionais legalmente habilitados e podemos fazer avaliações, sim ou não? Sim, como eu já contextualizei lá no início. Muito bem. Outra coisa, vamos. Limitação de estudos de uso de fatores nos tratamentos de dados. Claro, para homogeneizar ou para tratar os dados obtidos nos imóveis referenciais e tudo mais, a gente faz aplicação de fatores, né? Dependendo da característica daquele imóvel, né? Só que o uso desses fatores, como eu mostrei em slides anterior, está lá escrito que é desde que os estudos sejam de autoria de profissionais de engenharia ou arquitetura. Lembra disso? Eu coloquei em slide anterior. Muito bem, obviamente que eu sugeriria então uma reedição disso para que fosse desde que os estudos sejam de autoria de profissionais habilitados à realização de avaliações de bens, móveis ou imóveis. Porque aqui são sugestões de edição da NBR 14653, parte 1, procedimentos gerais, né? Já que ela engloba várias coisas. Então, bem, móveis e imóveis. E nos envolve, porque somos profissionais habilitados na avaliação de bens imóveis. Então, poderíamos fazer uma pesquisa de mercado com característica científica, né, para a criação, né, para a elaboração de um fator, né, para a aplicação nos nossos imóveis. E, portanto, colegas poderiam citar esse fator que foi criado em seus trabalhos, em seus pitãs. Muito bem. Vamos lá, sobre os métodos.
Para identificar o valor, veja na coluna da esquerda, está indicando o objetivo, né? Identificar o valor do imóvel, a gente tem o método comparativo direto de dados de mercado, esse aí, obviamente, corretores de imóveis poderiam fazer, né? Sem sombra de dúvidas, já fazemos, isso está muito claro, motivos óbvios, não tem consideração nenhuma. Tá? Método involutivo, ao meu ver, obviamente, é muito interessantemente indicado para estruturação e incorporação imobiliária, tá? Já que o chamado projeto hipotético não constitui detalhamento técnico e pode ser apenas uma estimativa de possibilidades. A própria NBR coloca isso. Então, eu poderia ter um método hipotético que a própria empresa, com seus colegas de trabalho, funcionários e tudo mais, tivessem uma consideração e, a partir daí, eu pudesse fazer uma avaliação a partir desse método involutivo para verificar o potencial, né, de comercialização deste bem que sequer ainda existe, porque ainda é um projeto. Tá? Entendo que é bem indicado e poderia, então, ser considerado, e aí com benefício para as nossas avaliações. Método evolutivo. O evolutivo é aquele de composição das partes, né? Composição do valor do bem imóvel pelos valores das suas partes, ou seja, você tem o terreno e você tem a edificação. O imóvel é composto de 2 elementos. Né? Então, eu poderia ter os dados do terreno, mas não ter os dados da edificação no que diz respeito aos referenciais. Como o contrário, eu poderia ter dados de imóveis edificados, mas eu quero pegar apenas a determinação do valor do terreno. Enfim, eu quero compor de forma separada o valor do terreno e o valor da edificação. Né? Então, esse método evolutivo também, ao meu ver, nesse método, trabalha-se com dados, primeiro, de mercado e com dados de comercialização. Está clara a ideia? Ótimo, então tem a ver com nossa atividade. Já o método da capitalização de renda, ele é muito criterioso, né? Muito específico, com dados fora da realidade das transações imobiliárias. Porque aí a gente está falando de consultoria mesmo, né? Se a gente for fazer um comparativo, vai. Então a gente está falando da possibilidade de capitalizar a renda através de um bem que sequer existe, que vai ser projetado, enfim. Então, exige uma série de outras informações. E corretores de imóveis intermediam, eles não desenvolvem o bem, eles não criam o bem. A nossa função é intermediar aquilo que existe. Então, se alguém desenvolver esse projeto e me der esse projeto hipotético, aí eu poderia dizer para ele quanto vale este projeto hipotético naquela região, naquela condição que ele me deu, né? Naquela característica. Mas eu, corretor de imóveis, não tenho habilitação, competência, formação específica para isso. Eu sei que alguns dos senhores teriam condições, competências para fazer isso, mas suas competências foram desenvolvidas à parte daquelas competências necessárias para ser corretor de imóveis. Ficou claro isso? Sim? Ótimo. Então, aqui não enxergo que esteja alinhado, né? Então, não é um método que estaria indicado para a gente. Já para a identificação de custo, poxa, identificação de custo não é a nossa realidade, já começa por aí. Tá? Ainda assim, existe o método comparativo direto de custos. Né? O método comparativo direto de custos, segundo a NBR 14653, usa o modelo do método comparativo direto de dados de mercado. É a mesmíssima técnica, a mesma formatação técnica de cálculo. Pega-se dados do mercado e faz-se as comparações. Né? É a mesma coisa. Bom, nesse sentido, eventualmente, ainda que não seja a nossa função, né, eu enxergo que talvez tenhamos aí alguma possibilidade de interação, enfim, vejo alguma condição, mas ainda muito embrionária. Já os outros, obviamente, não. Método de quantificação de custo. É um estudo sobre diversos elementos componentes da construção, necessitando, obviamente, de conhecimentos arquitetônicos e de engenharia. Eu sei que na formação acadêmica deste profissional corretor de imóveis, tem-se noções de arquitetura
no curso de TTI tem, mas como o próprio nome diz, são noções de arquitetura para que saibamos falar sobre aquilo, mas não estudar, né, com critério esses custos e tudo mais. Método para identificar indicadores de viabilidade da utilização econômica de um empreendimento também não é nossa praia. Tá? Então, identificar custo não tem alinhamento com a nossa realidade experiencial no dia a dia. Tá? No que diz respeito à nossa formação acadêmica. Eu sei que muitos dos senhores têm esse conhecimento, mas ainda assim é conhecimento, assim como eu tenho muito conhecimento, por exemplo, sei lá, sobre psicologia ou sobre como cozinhar, e nem por isso eu sou um chefe, nem por isso eu fiz uma faculdade, e obviamente nem por isso eu tenho habilitação legal para exercer essas atividades. Faz sentido isso, sim ou não? Ótimo, eu não estou falando do conhecimento que vocês têm por experiência e experimentação de mercado. Estou falando das bases acadêmicas desta profissão. Então, não tem nada a ver com a gente isso. Sobre os métodos. O Ato Normativo COFES 001/2011 estabelece os requisitos mínimos, mas não estabelece os limites, como eu falei, sendo estes os referentes à habilitação legal. Quais são os limites? O que mais, além dos requisitos mínimos, você pode colocar no PITAM? Aquilo que você pode fazer enquanto corretor de imóveis. Tá? Posso fazer uma análise estatística ponderada, um pouco mais trabalhada e tudo mais? Bom, pode, porque, enfim, não tem limitação quanto a isso. Posso então colocar lá todo um estudo a respeito do maquinário e da depreciação do maquinário na avaliação daquele imóvel industrial que eu estou fazendo? Não pode. Porque não tem nada a ver com a tua realidade, você não tem habilitação legal para isso. Muito bem, corretores de imóveis atuam com transações e têm dados de mercado. Então, tudo que se referir a dados de mercado que possam ser transacionados, eminentemente imóveis, evidentemente, né, é praia, tá? Característica possível de ser avaliada por corretores de imóveis. Portanto, poderiam se valer dos métodos comparativo direto de dados de mercado, como já nos valemos, obviamente, e por sugestão, método evolutivo e método involutivo. E mais uma vez, por favor, entendam, esse slide é um slide de hipótese futura, de adequação da NBR para considerar, para aí podemos fazer isso. Tá? São hipóteses do futuro. Outra hipótese, segunda hipótese. Considero bem interessante essa segunda hipótese. A primeira hipótese, como eu disse, é adequar a NBR para que o PITAM possa se adequar à NBR. Adequar para que ela considere a nossa realidade, para que então a gente possa passar a considerá-la. A segunda hipótese é totalmente divergente dessa primeira. A segunda hipótese, ela foca na nossa realidade e na nossa existência normativa, tá? Na normalização das nossas atividades, ou seja, normalização específica para corretores de imóveis. Ou seja, não alterar a NBR 14653 em nenhuma de suas partes, mas é uma outra hipótese, mas criar uma NBR específica para corretores de imóveis. Criar uma NBR sobre avaliação de bens imóveis específica para corretores, que, portanto, passaria a ser e dever ser seguida apenas por corretores. E deixa a 14653 com os engenheiros e arquitetos, sem conflitos. E são ambos profissionais que podem realizar a avaliação, cada um com suas características e possibilidades. Acho bem interessante, mesmo porque temos condições plausíveis para isso. Avançamos bastante. Sequer antigamente éramos associados da ABNT. Aliás, há pouco tempo, sequer éramos reconhecidos como profissionais que possam fazer avaliação de imóveis. Hoje somos reconhecidos legalmente, hoje temos reputação de profissionais que podem efetivamente fazer, não só pelo aspecto legal, mas na prática, né? Pegando pragmatismo, fazemos. Juízes têm nos nomeado peritos, profissionais, empresas do mercado têm contratado corretores de imóveis para fazer suas avaliações, né? Proprietários têm feito isso. Seja no mercado judicial ou privado, temos essa realidade, essa possibilidade. Crescemos muito e agora estamos associados à ABNT. Segundo o Estatuto da ABNT, um associado da ABNT, ele pode submeter à sua diretoria a sugestão
Veja que é uma sugestão, precisa ser analisada claramente. Obviamente, aliás. Mas, segundo a resolução da própria BNT, um associado pode submeter à sua diretoria a sugestão da criação de um comitê brasileiro que não exista. A NBR 14653 e suas partes, ela está ligada ao Comitê Brasileiro de Engenharia Civil. Engenharia Civil não é o nosso macrosetor. Nosso macrosetor é serviços. Transações imobiliárias é serviço. Mas não existe um comitê brasileiro de negócios imobiliários. Não existe um comitê brasileiro de corretagem de imóveis. Não existe um comitê brasileiro de mercado imobiliário no que diz respeito a serviços. Não existe. Poderíamos, então, pleitear num futuro, quem sabe talvez, a sugestão de enviar à diretoria da ABNT, né, para a criação de um comitê brasileiro de negócios imobiliários. E uma vez criado esse comitê brasileiro de negócios imobiliários, começar então a criação consensual das partes interessadas, nós, de várias normas que possam então existir para as nossas atividades, criando muito mais reputação, né, especificidade, né, normalização, tornar a nossa atividade com aspectos criteriosos nesse sentido, o que demonstraria muito mais qualidade para o mercado. Não que não a tenhamos, mas o mercado é que não sabe. Tá? Então teríamos isso. E obviamente então se encaixaria nessa possibilidade, mais uma vez é só um estudo de possibilidades, a normalização específica da avaliação de imóveis, feita por corretores de imóveis. Tá? Acho que é um caminho que a gente poderia, claro, ainda estudar um pouco mais e verificar. Agora, apesar de todas essas hipóteses, se adequar à NBR, adequar a NBR a gente, criar uma NBR específica para a gente, apesar de todas as hipóteses, a questão é, vivemos hoje a realidade atual. E qual é a realidade atual? E por isso que eu quis contextualizar e deixar muito claro. Hoje, corretor de imóveis pode fazer avaliação imobiliária e pode emitir PITAM de acordo com o ato normativo, Resolução COFES 1066, Resolução COFES número 1066 de 2007 e o ato normativo COFES 001/2011, ponto. Essa é a nossa realidade atual. Nós emitimos PITAMs baseado nestes institutos legais. Ponto final. Nenhuma outra NBR, ISO, NBRNM, não. Como eu disse, são requisitos mínimos, posso incluir outras coisas? Pode, desde que não seja conflitante. Pode, desde que tenha habilitação legal. Pode, desde que essas outras coisas adicionais incrementem a argumentação, a dialética daquele seu discurso, do seu argumento, da valoração daquele imóvel que já tinha sido obtida conforme os preceitos da resolução e do ato normativo. Essa é a nossa realidade atual. Então, por favor, a ideia, veja, o Viana fez um discurso agora, antes da minha palestra, que viemos aqui para aprender, viemos aqui para levar conhecimento e trazer conhecimento. É óbvio que queremos que você se manifeste, que encaminhe para o Cresce suas considerações, que encaminhe para o Cresce suas sugestões, que encaminhe para o Cresce suas ideias do que a gente pode fazer para um futuro próximo. Tá? Mas ainda assim, hoje, o que você faz é um PITAM baseado no que a gente tem hoje. Hoje, tudo que você for ter ideia de criação, entenda que são sugestões para o futuro, por favor. Tá? Vamos manter essa reputação que a gente já conseguiu de responder aos institutos legais em conformidade do que é esperado. Faz sentido isso, sim ou não? Sim. Ótimo. O que eu quero dizer, em linguagem mais clara, é não vamos inventar coisa. Já está normatizado. Veja, é ato normativo. Ponto. Não inventa, segue isso. Invenções, submeta para o Cresce, submeta para a presidência do Cresce, submeta para a diretoria do Cresce, entra lá no site, coloque Fale Conosco. Por favor, queremos receber enxurradas de sugestões, ideias e de possibilidades futuras. Né? Obviamente, para estudar todas elas e seguir o caminho que melhor seja. Tá? Mas ainda assim, esse caminho é para o futuro. Tá? Quero deixar isso bem claro. Tá? Muito bem. Este é um momento importante na história do mercado imobiliário brasileiro. Já, como eu falei, já conquistamos reconhecimento, já demonstramos competência e agora é o momento de estabelecer excelência. Nós já demonstramos competência. O mercado sabe que a gente sabe fazer. Sim ou não? Sim. Sim.
Agora é pegar as ideias e a experiência vivencial da avaliação imobiliária que nós já temos e incrementar. Incrementar excelência, com suas sugestões, com nossos estudos e tudo mais. Tá clara a ideia? Sim? Ótimo. Depois eu falo contigo. Tá? Vamos lá. Para finalizar, só quero deixar uma mensagem aqui para os senhores. Você pode sonhar, criar, desenhar, construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar o seu sonho em realidade. Quem falou isso foi o Walt Disney. Portanto, parabéns por estar conosco fazendo história. Obrigado.